Olá pessoal, tudo bem? Tudo na Santa Paz? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como nós montamos esse bolo passo a passo, tá? De um jeito simples que você possa fazer em casa também, tá bom? Agora vamos ao vídeo, logo depois da vinhetinha com a Ana Lu. Agora é com você, Ana Lu. Eu e Jula na cozinha, receitas rapidinhas. 2, 3 e já! Nós vamos começar cortando a nossa massa de pandeló em 3 partes. Quando for cortar a massa, pessoal, procura fazer esse movimento de serra, tá bom? Assim você corta de forma bem tranquila, tá? Você não precisa ter uma faca muito longa igual a minha. Uma faca de pão já é o suficiente, tá bom? Veja que massa boa, gente. Ela fica bem flexível, né? Depois eu vou deixar a receitinha para vocês na descrição de como eu fiz esse pandeló, tá bom? A assadeira que nós usamos, ela tem 45 por 35, tá? E 4 centímetros de altura. Com esse tamanho de massa, você pode fazer tranquilamente um bolo de até 4 kg ou mais, dependendo do recheio e da cobertura que você for usar. No nosso caso aqui, vai ser um bolo de 3,5 kg, tá? Porque o nosso recheio é leve e a cobertura vai ser só chantilly mesmo, tá bom? E decorado com morango. Aqui nós estamos usando uma bandeja de papelão número 7, tá? Eu gosto de usar esse prato giratório, porque facilita bastante para você movimentar o bolo, tá bom? Nós vamos molhar esse bolo com guaraná. Você pode molhar com a calda da sua preferência. Eu gosto de molhar com guaraná quando o bolo é de fruta, né? Dá um saborzinho bem gostoso. Tem quem gosta de molhar com Fanta também. É só você fazer um furinho na tampinha da garrafa e fica bem prático para trabalhar. Daqui a pouco eu vou dar uma dica muito legal para vocês, tá? Uma dica muito top que vai ajudar muito. A dica é o seguinte: quando você for cortar o morango ou picar o morango, procura colocar ele sempre em cima da massa do pandeló, tá bom? Por quê? Porque o morango solta água e quando soltar o líquido, ele vai penetrar na massa, então não vai ter perigo de escorrer o seu bolo, tá bom? Aí depois você vai colocar o leite condensado, como eu estou fazendo aqui, se você quiser, né? E em cima desse morango, aí sim você vai colocar o chantilly ou creme, que no nosso caso aqui é o creme baunilha com chantilly, tá? Que eu costumo chamar de creme leve, tá bom? É o creme de baunilha, mais chantilly e leite condensado, tá bom, gente? Gostaram da dica? Aproveitar para mandar um abraço para o professor Jonathan Valente, lá do Senai Lençóis Paulista. Professor Jonas, estou passando para frente aqui a sua dica, hein? O creme baunilha, se você não souber fazer o creme, eu vou deixar na descrição o link de uma receitinha do creme que eu faço, tá bom? Mas você também pode comprar esse creme pronto já, tá? Nas casas de produto para panificação, tá bom? Aí é só você misturar o pó com leite, de acordo com a instrução da embalagem, tá bom? Você tem um creme prático e fácil para você usar, tá bom? Aqui no caso eu fiz o creme com antecedência, tá, pessoal? Eu fiz com antecedência, deixei esfriar bem, aí bati o chantilly e misturei com o creme, tá? Aí se chama creme leve, tá bom? Aqui, para 1,2 kg de creme, eu usei 250 gramas de chantilly batido, tá bom? Agora nós já espalhamos bem o creme sobre o morango. E nós vamos em seguida vir com a segunda camada de pandeló. Só dar uma acertadinha aqui para ficar bem niveladinho. Agora nós vamos vir com a segunda parte da massa.
Ajeitamos bem ela aqui em cima e vamos repetir o processo, tá bom, gente? Já nivelar ela bem. Nós vamos regar com guaraná. Já viemos com a segunda camada de morango. Mais uma camada de creme. Procurando sempre já deixar nivelado, tá? Sempre retinho, para dar um acabamento legal, tá bom? É bem tranquilo, tá, pessoal? Estou fazendo assim bem passo a passo, bem devagar, que é para você em casa fazer sem ter problema, tá bom? Nós estamos usando aqui sempre para espalhar a massa, o pão duro, tá? Aquela espátulazinha de borracha, você encontra também em qualquer supermercado aí, tá bem? Qual é a ideia aqui? Ensinar você passo a passo, para você muitas vezes falar assim, olha, eu não tenho ferramenta para fazer um bolo, não tenho uma espátula, não tenho um... deixa eu regar aqui nós vamos regar com leite condensado, mais um pouco, só para saborizar, tá, gente? Para não deixar também muito enjoativo, tá? Bom, agora nós cobrimos com a última camada de pandeló. Vamos molhar novamente com guaraná. E agora, com a faquinha de serra, nós vamos dar uma acertada aqui nas laterais, tá bom? Mas bem pouquinho mesmo, tá bom? Só para dar uma acertadinha e também tirar aquela parte que fica meia sem pegar a calda, sem pegar a umidade, né? Para não ficar aquela parte seca do bolo, tá? Eu gosto de dar uma arredondada sempre assim nos cantinhos. E nós vamos tirando aqui a rebarbinha, tá bom? Pessoal, comenta aí como nós estamos indo, tá? Se você está gostando desse vídeo assim, passo a passo, ou você prefere um vídeo mais resumido, mais acelerado, tá bom? Deixa aí nos comentários para a gente poder melhorar cada vez mais, tá bom? E aproveita, quando você comentar, dizer de que cidade você está assistindo nosso vídeo, tá? Assim eu mando um abraço para você e para a sua cidade. Combinado assim? Posso contar com você? Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E para você que já me segue, meu muito obrigado. No nosso canal, você vai encontrar uma playlist chamada Bolos e Doces, tá? Você vai encontrar várias receitinhas lá, inclusive o recheio de bolo e o creme de confeiteiro, tá bom? Caseiro. Tudo bem? Então não se esqueça, vai lá no canal do Seu Jura e clique na playlist Bolos e Doces. Lá você vai encontrar playlist bastante interessante, tá bom? Com os pratos deliciosos, vídeos diversos, tá ok? Quem já segue a gente há mais tempo, se lembra que nós postávamos só vídeo relativo à culinária, tá? Mas agora nós abrimos mais, estamos colocando assuntos diversos, tá bom? Agora o prato está bem limpinho, nós vamos já dar sequência com o chantilly, tá, gente? Nós vamos espatular, ó. Eu estou usando aqui, a gente dá um corte no vídeo, pessoal, que é para não ficar muito longo, ok? Aqui, com o próprio pão duro, tá? Que é essa espátulazinha de borracha, nós vamos espalhar o chantilly, tá bom? Por que eu estou usando a espátula aqui, gente? Para mostrar para vocês que é possível você fazer um bolo com o que você tem em casa, tá bom?
Você não precisa de ter uma espátula de confeiteiro. Se tiver, é ótimo. Mas se você não tiver, você pode espatular o seu bolo com a espátula, né, que eu estou fazendo aqui, que é o próprio pão duro, ou então aquela espátulazinha que você usa para cortar o bolo também. Ela é legal. Ela é ótima para alisar o bolo para quem não tem uma espátula longa de confeiteiro, ok? Ó, uma dica bem importante para você, tá? Sempre que você for fazer o bolo assim em prato de papelão, procure usar 2 pratos, tá? 2 bandejas de papelão, para que o seu bolo não quebre, tá? A hora de transportar e manusear, tá bom? Aqui eu tenho 2 pratos de papelão, já, tá? E quando for colocar um prato sobre o outro, não esqueça de passar um pouco do recheio num dos pratos de baixo, para não ficar escorregando, tudo bem? E o mesmo você faz com a massa do pandeló, da primeira massa que for colocar no prato, tudo bem? Aqui, já estou usando aqui uma espátula de cortar bolo, para você ver como é possível fazer um bolo em casa, tá? Sem ter grandes apetrechos, tá bom? Porque às vezes a pessoa, não vou fazer porque eu não tenho espátula, eu não tenho isso. Gente, faz com o que você tem, tá bom? Você pode espatular o bolo até com uma faquinha de serra, tá? Com o lado contrário da faca você alisa, depois acabamento com a faquinha de serra, igual nós vamos fazer aqui, tá bom? Acompanhe aí, que você vai ver que é muito fácil, tá? Agora a gente vai espalhando aqui, ó, essa última camada. Eu, particularmente, não gosto do bolo com muito chantilly, tá? E a pessoa que me encomendou esse bolo também tem a mesma opinião, tá? O chantilly só o suficiente mesmo para dar o acabamento. É o que nós vamos fazer aqui, tá? Aqui nós estamos espalhando com o famoso pão duro. Viu como que é tranquilo, pessoal? Então não tenha medo, tá? Faça o seu bolo aí se você não está acostumado a fazer. Se você não sabia, agora você aprendeu, tá bom? Aqui com o seu Jura, tá? Agora, você que já sabe, me perdoa aí pela simplicidade do bolo aqui, tá? Porque o foco aqui é passar para aquelas pessoas que tá começando mesmo, tá bom? Aí você vai dando uns toquinhos assim, vai tampando todos esses buraquinhos que ficam, já vai dando um formato já, e aí você vai dar o acabamento que precisa, tá bom, gente? Tranquilo, olha. Tá bom? Eu tenho esse prato giratório aqui, tá? Mas se você não tiver, você faz direto na bancada mesmo, tá bom? Agora com a minha faca de serra, pessoal, como eu tinha falado antes, você vem com a parte dentada ou com a parte lisa, você vem tirando o excesso e vem alisando já também, tá? Eu vou te dar 2 ou 3 dicas como você pode fazer se você não tiver uma espátula longa, tá? Principalmente para esse bolo que você vai decorar com fruta, como é o caso desse daqui, tá bom? Aí não exige que seja tão bem lisinho a massa, tá? O alisamento, né? Você vem com a faquinha, você pode vir com a parte dentada aí já dando esse efeito em todo o bolo, é bem tranquilo.
Ou você pode usar a parte lisa da faca também, tá bom? Você percebe como é bem tranquilo, gente? Aí você vai tampando essas irregularidades que fica. Ele é tranquilinho, tá bom? E você vai trabalhando aqui, ó. Tá? Bem tranquilo mesmo. Tá bom? Essa decoração vai ser uma decoração bem simples, tá, gente? Mas você pode colocar aqui no caso, por exemplo, papel arroz. Você pode colocar frutas, no caso outras frutas, né? Pêssego, abacaxi. Você pode decorar com esses arranjos que você compra nessas casas especializadas. Ou você pode usar corante. Pode dar acabamento com raspa de chocolate, com ganache. Existe várias formas, tá? Com geleia de morango. Vocês estão notando que nós estamos deixando uma camada bem fina de chantilly mesmo? Que não aquele bolo que você corta, sai aquele quase um dedo de chantilly. Não, nós não gostamos desse tipo de bolo, né? A não ser que você goste, tá? Ou o cliente que você for fazer gosta de bastante chantilly, aí sim, tá bom? Mas, do contrário, você coloca só o essencial mesmo, tá bom? Agora, pessoal, já está tudo lisinho. Vou dar mais uma dica para vocês, tá bom? Se você não tiver uma faquinha de serra assim como eu, se você quiser dar esse acabamento com o pincel, você pode também fazer esse pincelzinho de nylon. Você vai colocando ele nas laterais e vai fazendo esse movimento de zigue-zague em toda a volta do bolo. Tá bom? Isso aqui são só dicas, tá, pessoal? Estou dando para vocês que são sugestão para quem não tem muita prática, tá? Você pode fazer isso em cima, tá bom? Você pode fazer assim em zigue-zague, tá bom? Ó, imagina que estivesse um colorido, daria um efeito bem legal já, tá vendo? Não sei se a câmera está dando para mostrar bem. Olha, você pode fazer assim, ó, varrendo, tá? Para lá e para cá. Imagina se aqui tivesse corante de 3 cores, por exemplo. Você faria esse movimento, já daria um efeito bem legal no seu bolo, ó. Entendeu? Olha, são formas simples, tá bom? Para você que está começando, fazer seu bolinho em casa, tá bom? É gostoso fazer o bolinho para as pessoas que a gente gosta, sabe? Eu, particularmente, costumo fazer para todas as pessoas em minha volta, que estão próximo de mim, né? Eu gosto de fazer esse bolo. Tá vendo, gente? Então aqui já deu um efeito legal, tá vendo? Legal, né? Mas nós não vamos deixar assim, tá? Eu vou preparar um saco de confeiteiro aqui improvisado, porque o meu saco plástico de confeiteiro acabou. Mas eu tenho papel manteiga, mas você pode usar saquinho de açúcar, qualquer saquinho grosso, tá bom? Caso você não tenha papel manteiga, tá bom? Você tem papel manteiga, você faz isso aqui, ó. Pode ser papel manteiga que é de rolo, né? Ou então papel manteiga desse de solto, né? Que você compra nas casas especializadas. Aí você
enrola ele assim, dá uma dobradinha para dentro, não precisa nem colar nada. E aí o que nós vamos fazer? Como eu tenho bico, eu vou usar o bico. Se você não tiver bico, você pode fazer esse corte assim, ó, dos dois lados do saco. Você vai ter um bico folha. Sabe aquele bico folha? Dá para você usar mesmo sem que você não tenha bico, só com o saquinho de papel mesmo. Como eu tenho bico, eu vou cortar ele maior e vou colocar o bico frisado que eu tenho aqui. Tá bom? Aí nós vamos vendo o tamanho do corte. Vamos colocar o bico para a gente dar sequência no nosso bolo. Não pode cortar muito largo, senão estraga, né? Aí não tem mais jeito. Já deu certo aqui, ó. Agora, se for possível, já colocar todo o chantilly que for usar, tá bom? Porque esse saco de papel, ele não aguenta muito tempo, porque ele fica, umedece, né? Aí ele pode rasgar também, tá bom? Se bem que tá bem reforçado aqui, né? Deixa eu falar para vocês, pessoal. Esse vídeo, quando eu gravei ele, eu gravei com o som natural, tá bom? O som do ambiente. Mas ficou muito ruim, deu muita interferência. Aí eu estou narrando para vocês, tá bom? Se você vê que às vezes o movimento da fala não bate com a fala aqui do áudio, essa desconexão é porque eu estou narrando aqui, tá bom? Bom, gente, olha aqui, ó. Aí você pegou o bico, você vai fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, tá? Tá bom? Com o lado frisado olhando para você, você vai fazendo o risquinho e dando esse movimento para dar um efeitozinho, tá vendo? Bem fácil, né? Eu estou fazendo aqui bem passo a passo, mas mesmo assim, eu acelerei o vídeo, fiz vários cortes no vídeo, na verdade, né? Mas é importante que você veja passo a passo, principalmente você que não fez, nunca fez, né? Aí eu converso com pessoas, eu estou postando esse vídeo pelo seguinte, porque eu converso com várias pessoas, falo, Juraci, eu tenho dificuldade para decorar o bolo, eu até faço a massa legal, mas na hora de decorar eu apanho. Então, gente, eu fiz esse vídeo só para você ver que dá para fazer, tá bom? Então lembra aí, tá, gente? Uma placa de paneló, a forma que nós usamos é 45 por 30 por 4 de altura, tá bom? A receitinha do paneló eu vou deixar na descrição, tá bom? Nós fizemos em cima, agora vamos fazer aqui o rodapé, esse frisinho aqui da lateral, com o mesmo bico. Agora estou dando um retoquezinho aqui, em algum detalhe que ficou. Agora vamos dar uma organizada aqui na bancada e já vamos decorar o nosso bolo para finalizar o nosso vídeo, tá, gente? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado pelo carinho. Um abraço carinhoso do seu Jura. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.